Imaculada, saudando a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelas emissoras que integram a Rede Imaculada de Comunicação, na Grande São Paulo, 1490M, em Maceió, 92,3 FM, em Atibaia, pelo 107,1. Também queremos saudar a você que nos ouve através do aplicativo Milícia da Imaculada e pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br. Nós estamos conversando aqui nesta manhã com o Dr. Elton Carmo, ele que é advogado da família, parceiro aqui da Rádio Imaculada, com o tema Guarda de Menor. Pois é, doutor Elton, agora fazendo uma pergunta aqui, a questão é a seguinte: como proceder, não é, em caso de falecimento dos pais? Os filhos vão para os avós ou vão para os tios? Como é escolhido, então, esse tutor? Explica para a gente. Tá legal. A guarda, Alex, ela pode ser solicitada, né, por qualquer parente. Ou seja, se na eventualidade dos pais não se fizerem mais presente para ali acompanhar a criação e tomar conta da criança ou do adolescente, ou seja, os ascendentes, que seriam os avós, seja materno ou paterno, eles podem sim solicitar essa guarda aí. Ela vai vir de forma provisória, né, vai ser ouvido o Ministério Público, porque toda vez que envolver o direito de menor ou incapaz, o Ministério Público deve ser ouvido, vai ser ouvido o juiz, e depois essa guarda ela vai ser transformada em definitiva, né? Então, na eventualidade de não ter os avós, seriam maternos ou paternos, pode sim partir para a linha, a gente chama de linha colateral, que seriam os tios, né? Eles podem sim solicitar, de fato, essa guarda de forma legal, e aí eles vão funcionar realmente, como você bem colocou ali, como tutor da criança ou do adolescente, resolvendo, dirimindo todo tipo de problema, seja em escola, planos de saúde, ou seja, toda a habitualidade ali diária da criança vai passar a ser responsabilidade desse que vai atribuir o papel de cuidador, né, de tutor ali da criança ou do adolescente. Olha só, no bloco anterior a gente estava falando sobre alienação parental e a Rosilene de Jundiaí mandou a seguinte mensagem, doutor. Isso aconteceu com o nosso filho, ele começou a ficar com uma menina que não tinha nem um pouco de juízo, avisamos, os amigos avisaram, mas ele não ouviu. Ela ficou grávida, ele assumiu, foram morar juntos, mas não deu certo, se separaram e ela não deixava ver a criança. Ele entrou na justiça para obter a guarda compartilhada, ele sempre pagou a pensão certinho, desde o momento da separação. Que isso fique como alerta para muitos. Olha só. É comum, é o que eu falei. É extremamente... Infelizmente, são coisas diárias, Mariana. Acaba sendo usado de uma forma que... É o que eu falei, volto a dizer. O mal é feito só para a criança ou para o adolescente. Doutor, existe alguma mudança quanto à guarda quando os filhos eles são maiores de idade, mas eles ainda são financeiramente dependentes? Tá. Hoje a nossa legislação, Mariana, ele prevê que a obrigação alimentar, né, e alimentos aqui eu vou traduzir de forma bem rápida, ela não está ligada só a alimentar mesmo. Então está ligada a vestimenta, saúde, educação como um todo. Até os 18 anos de idade. Ou até os 24 anos de idade, desde que esse adolescente já, né, ele esteja ali ingressando num curso superior. E aí, uma vez, até os 24 anos. Passado disso, a regra é que não exista mais a obrigatoriedade de manter isso. E aí vai depender, né, Mariana? Se ele, já maior de idade, entender que quer ficar com um ou quer ficar com outro, ele pode muito bem ser escolhido e determinado isso aí. Se não, fica dessa forma. Independente da idade, é mantido. Se foi a guarda compartilhada, se foi no lateral, até porque vai crescendo, e é como eu disse, você não consegue esconder muito por muito tempo isso da criança. Quando criança, você ainda consegue controlar. Quando ele passa adolescente, ele passa a entender o que está acontecendo em volta dele. Ele falou, pera um minuto, as coisas não eram bem como me contavam aqui. Eu vou lá para o outro lado escutar também.
E aí é muito comum, Mariana, ele acabar desejando permanecer na família onde ele não ficava. É porque ele entendeu o que de fato realmente estava acontecendo. Então, assim, a regra é que com os 18 ele passa a ter a maioridade civil, como prevê o próprio Código Civil, e se ele entender, Mariana, de residir com um ou permanecer com outro, é um desejo dele, até porque ele já responde pelos seus atos. Agora, financeiramente, a regra também é que seja até os 18, a não ser que ele esteja cursando um curso superior e vai ser mantido até os 24 anos, desde que provado isso. Doutor Elton, nós temos mais uma participação aqui conosco. Ana Maria, de São Paulo, ela gostaria de saber o seguinte: quando o neto fica mais tempo na casa de uma avó do que da outra, nós poderíamos pedir a guarda compartilhada, já que é muito triste ouvir do neto: vovó, para onde eu vou hoje? É a pergunta, a colocação da Ana Maria de São Paulo. Legal. Primeiro, bom dia, Ana Maria. Bom dia e obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, como eu disse, Alex, tem que analisar o caso concreto, né? Se ela já detém ali, talvez a guarda, nem que seja ela de fato, né, ou não de direito, eu acho que era pertinente, se os pais não se fizerem mais presentes, ela tentar de forma judicial essa guarda, entendeu? Ou seja, para que a criança de fato realmente permaneça com ela. Agora, o que ela não pode, Alex, infelizmente, é privar a criança de convivência com os familiares. Porque é aquilo que a gente falou no outro bloco. Em que pese, e você colocou muito bem, Alex, em que pese a maturidade não ter atingido tanto pai quanto mãe, ela deve ser atingida aos seus familiares. Então, um exemplo, você não pode proibir a avó materna ou os avós paternos de ter acesso à criança. Ah, mas é porque o seu filho fez isso, ou a sua filha fez isso. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se for o caso da nossa ouvinte, da Ana Maria, ela deve tentar de forma judicial essa guarda da criança e criando ali as suas justificativas, né, e os seus motivos do qual ela deseja permanecer com a criança, porque pelo que ela relata aí, parece que a criança, os pais já não se fazem mais presentes. Então a criança permanece com ela e depois vai lá e fica um período com a outra avó. É salutar, Alex, que a criança tenha convivência com ambos os familiares. É bom para a criança, é saudável para ela. Ou seja, agora, se perceber que um lar está sendo ofensivo do ponto de vista psicológico, físico, não importa, aí de fato realmente deve ser pleiteado isso de forma judicial. É comum muitas vezes, Alex, as pessoas não ingressarem com ação e falar, não, a criança é minha e vai ficar comigo. E aí a outra parte faz a coisa certa e realmente essa criança volta. Então tem que tomar muito cuidado com isso e procurar de forma legalizar isso aí para não ter problemas futuros. Aproveito o gancho do seu comentário, doutor, para fazer essa pergunta. É preciso a gente fixar a guarda judicial, mesmo quando a pessoa já tem ela na prática, mas não tem ela na teoria? Por exemplo, essa avó que está sempre com o neto, ela precisa da guarda ali oficial, mesmo que ela já viva isso diariamente? Precisa, Mariana. Precisa sim. Justamente para evitar problema, porque como eu disse, né, tem a outra família. A outra família pode entrar com uma ação e informar para o juiz que está sendo proibida de ver a criança. Você não pode proibir. Lógico, você só vai fazer isso se ficar provado que aquele outro lar é um lar insalubre, é um lar que faz mal para a criança, é um lar que não traz nenhum tipo de conforto para a criança. E quando eu digo conforto, eu não estou falando de ordem material. Eu estou dizendo realmente de repente a criança ir para lá e reclamar, eu não quero ir porque eu apanhei, eu não quero ir porque fica colocando na minha cabeça que eu não tenho que ficar aqui. Enfim, começar a criar esses meios. Então, o ideal é que parta realmente, Mariana, e legalize isso para que não evite problemas futuros com isso. Muito bem, nós temos participação pelo nosso WhatsApp. Se você quiser mandar a sua dúvida ou seu comentário, o WhatsApp é 11 98904 3747. Vamos ouvir. Oi, bom dia, Mariane, bom dia, Alex Ricardo, é Neuza de Diadema. Se for possível, por favor, coloque o nome do meu filho em oração, William.
Uma pergunta, né, para o doutor. No caso, como eu sou professora, eu já vi casos de crianças, né, que sofreram violências por parte do padrasto, às vezes por parte do pai mesmo, que é muito triste. Eu não sei, é uma pergunta, eu acho que eu deveria fazer alguma coisa referente, né, referente a essa situação. E tantas vidas são tiradas e a gente não sabe, né, por quê. E no caso da criança, eu acho que ainda é mais triste ainda. Não que por adulto não seja triste, que eu acho que tudo é muito triste. Não deveria acontecer, mas acontece. Não sei, eu acho que deveria, né, tanta criança morrendo aí, tanta gente morrendo, né? Mas pelo que eu vejo, né, jovens, adolescentes, criança, né, às vezes por parte de omissão mesmo do pai e da mãe, e tá sabendo o que está acontecendo e a criança ainda continua ali, naquele ambiente que não deveria, acho que acredito, ficar. Não, é uma pergunta que eu te faço, né? Tá Deveria, certo. não sei, ter um projeto, alguma coisa, não sei, se eu estiver falando demais, eu me desculpe. Muito bem. A gente realmente lamenta essa situação toda, né, Elton? E só colocando aqui também, estamos rezando aqui pelo William, né, que é filho da nossa ouvinte, estamos sempre em oração por ela e pela família. Doutor Elton. Vamos lá. Neuza, a Neuza, ela vive isso diariamente, Alex e Mariana. Ela é professora e, infelizmente, com essa pandemia, nós tivemos uma crescente, até ontem comentava isso com a Mariana, né? Tema até da nossa próxima pauta. Infelizmente, houve uma crescência muito grande de violência, seja de ordem física ou até mesmo sexual, contra a criança e adolescente nessa pandemia, que está restrita. A escola, ela é uma aliada muito fiel a isso. Ou seja, a escola é a primeira a observar, como a Neuza, nossa ouvinte, colocou, Alex, ela é a primeira a observar o que está acontecendo com a criança. Então, de fato, realmente, e a criança não está na escola, vão praticamente, aí tudo indica, né? Vamos para 2 anos. E isso realmente trouxe uma violência muito grande. Aqui eu quero trazer uma novidade em primeira mão. No dia de ontem, o presidente da República, ele assinou um decreto onde ele instituiu, né, para que fosse combatido a violência sexual e exploração sexual contra criança e adolescente. A violência é de toda a ordem, né? E esse decreto foi assinado ontem com a ministra dos Direitos Humanos, a ministra Damares. Então, vai trazer uma força muito grande, porque precisa, né? Então, assim, o que a gente muitas vezes vê é o que vem à mídia. Mas como eu falava com o Alex na hora do intervalo, é mais comum do que a gente imagina esse tipo de violência. Então, isso tem que realmente partir de nós. E detalhe, Alex, a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz previsibilidade, e aí eu vou deixar realmente na próxima, senão eu vou entrar no assunto. Ela traz previsão que a responsabilidade não é só dos pais. Imagina o cenário, Alex, você como vizinho ouve e escuta algo, e você se omite, a lei traz punição para você. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz previsão. Então e é crime, o que as pessoas têm que entender, Mariana, Alex, nosso ouvinte, a Neuza, é crime. E crime deve ser tratado dessa forma. Por isso que essa informação que nós estamos trazendo aqui, ela é de suma relevância. Porque como a Neuza pôs, ela é professora, ela vivencia isso diariamente. E, infelizmente, diante da pandemia, nossas crianças, nossos adolescentes estão trancados em casa e só Deus sabe o que está ocorrendo e muitas vezes o que vem à tona, o que vem na mídia. Mas acontece isso, infelizmente, de forma diária. O combate é diário, Alex. O combate tem que ser diário. Sem dúvida. E por isso nós estamos aqui tirando suas dúvidas. 4397-6520, 0 operadora 11 98904-3747. Você pode tirar aí as suas dúvidas, mandar sua mensagem de voz ou de texto. Doutor Elton, em casos nos quais os pais moram em estados ou países diferentes, né, por exemplo, o processo deve ser feito onde?
A regra, a legislação, ela foi alterada, ela dizia que você só poderia fazer onde a criança reside. E hoje você pode funcionar tanto onde a criança reside ou não. Então é muito comum, muitas vezes, o pai ir para outro país e ele ingressar com uma ação lá. E aí ela funciona para cá como uma carta rogatória, né, que é de um país para o outro. Agora, o que tem que entender, volto a dizer de novo, vai ser levado em um melhor interesse da criança. Então imagina o cenário que a legislação daquele país prejudica a estabilidade da criança. Então não vai ser usada. Nós vamos usar a legislação brasileira para isso. Num caso desse, Alex, seja de um outro estado, vamos trazer para o nosso território nacional, seja um outro estado, é comum que a guarda seja unilateral. Ou até a guarda alternada, Alex, porque a guarda alternada, em que pese ela não está dentro da nossa legislação, ela é comumente usada. O que é a guarda alternada, Alex? Para os nossos ouvintes. Os ouvintes, eles falam, não, a unilateral, que é ou compartilhado. A alternada, ela é estipulada um período. Então, imagina, o pai está em São Paulo e a mãe está no Rio de Janeiro. Então, vamos estipular a guarda alternada. Volto a dizer, ela não está regulamentada. Ela é usada, mas a legislação não regulamentou. Aí, estipula um prazo. Então, um período de 1 ano, a criança fica em São Paulo. No outro período de 1 ano, a criança fica lá no Rio de Janeiro. Ou a guarda unilateral, porque a compartilhada, Alex, de um estado para o outro, dependendo do município, já fica difícil. Vamos traduzir aqui para a gente. Vamos supor, São Bernardo para São Paulo, dependendo da distância, já vai ficar difícil. Porque, imagina, a criança dorme 2 dias, 3 dias na casa de um, e ela tem escola, ela tem o convívio dos amigos. Então, talvez partir para uma guarda unilateral, porém, com um diálogo mais aberto, para que esse poder familiar, que deve ser exercido por outra parte, seja mais habitual. E não a gente fala que não os pais de final de semana, né? Os pais de final de semana. Não, para que seja, de repente, na semana vagou ali, a criança está sem aula, e há o convívio harmonioso, amistoso entre os pais. Pode vir, fica com a criança. Por isso que eu falo, deve levar em consideração o caso concreto e o bem-estar da criança e do adolescente. Muito bem. Doutor, aproveitando que o senhor falou sobre os pais de final de semana, qual que é o papel do pai ou da mãe que não tem a guarda da criança? Ela exerce, em que pese a guarda está sendo exercida só por um, e ele está figurando através de regulamentação de visita a outra parte. E aqui, Mariana, eu não vou dizer homem ou mulher, porque, como eu disse, a guarda pode ser concedida para o homem, é muito comum, e a mãe figura aí dentro da regulamentação de visita. E ele exerce o poder familiar. Então, ele tem tanto responsabilidade quanto aquele que detém a guarda, unilateral no caso aqui em específico. Então, ele deve preservar pela integridade física, mental da criança, ou seja, ele deve promover um ambiente onde a criança se sinta bem ou adolescente. Então, ele tem papel, prevalência sobre a criação da criança. E aquele que detém a guarda, Mariana, não foi o escopo da pergunta, mas vou só fazer um gancho, aquele que detém a guarda, ele tem que prestar informações toda vez que solicitado para aquele que não detém. Então, exemplo, a criança passa a semana inteira com um dos pais, e o pai ou a mãe retira ali na sexta. E o pai deseja saber da escola, de repente um médico passou por um procedimento ou outra coisa da criança, né? A pessoa não pode se negar de falar, não vou informar porque é só no seu dia. E é muito comum, de novo, não vou informar porque é só no seu dia que você pode ter acesso à criança. Não façam isso. Não façam. Por quê? Se a outra parte que não detém a guarda e detém só as visitas, ingressarem em juízo, informar para o juízo que a detentora da guarda se nega a dar informação, corre-se o risco dela perder essa guarda. Então, percebeu que ficar usando como moeda de troca um ser humano não é bom para ninguém. E depois eu vou reclamar que agora, meu Deus, eu perdi a criança, a pessoa é muito ruim. Não é que é ruim, ele só quer saber da criança e ela tem. Então, é muito comum, Mariana, puxando um gancho também de novo para as pessoas entenderem.
os órgãos, sejam públicos ou privados, não querem passar informação para aquele que não detém a guarda e só as visita. Então o pai liga na escola ou a mãe, queria saber como é que tá as notas, o comportamento do meu filho à escola. Não, eu recebi uma ordem que eu só posso informar a outra pessoa. O senhor ou a senhora não. Esses órgãos públicos podem também responderem, sofrerem multas, inclusive diárias, pela negação da informação. Então tem que tomar muito cuidado, não é o desejo da pessoa. Como o Alex bem colocou, a responsabilidade ela é mútua e deve ser pensada dessa forma, né? Quando o senhor coloca nesses termos... Opa, perdão. Vai lá, Mariana. Quando o senhor coloca nesses termos, parece que as pessoas só escolhem os dias que a outra parte vai ser pai e mãe. Não, você não é pai e mãe de segunda a sexta-feira, você só é pai e mãe de sábado e domingo. É isso e mesmo, não é assim que funciona. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Na verdade, o que houve foi só a regulamentação da visita. Sexta lá às 18 horas e domingo devolvendo a criança às 19, né? Mas o fato de ocorrer isso não quer dizer que se o pai ligar na segunda, fala, queria saber se está tudo bem, como é que está a criança, a escola. Isso demonstra, inclusive, o interesse de pai, né? Ao meu ver, como advogado, demonstra uma responsabilidade muito grande do pai, que eu sempre oriento que isso seja feito, sempre. Muito bem, nós temos aqui a participação no 989043747. Vamos ouvir o ouvinte. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Nailza, moro em Rio Largo, Maceió. Gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor. Eu tenho uma filha que ela tem paralisia cerebral, ela já tem 19 anos. Gostaria de saber se o pai dela tem a obrigação de dar a pensão para sempre a ela. Porque é muito enrolado, uma hora dá, uma hora diz que não pode dar. E vive muito bem, tem 2 casas, tem uma no Paraná, tem outra aqui em Alagoas. Agora disse que está com uma doença irreversível também, aí fica na enrolada. Eu gostaria de saber só esse ponto. Bom dia e muito obrigado. Ok, está aí a participação da nossa ouvinte, doutor Elton. A Nailza. Assim, pelo que eu percebi, a criança, de fato, realmente... a gente fala que ela tem a sua incapacidade, né? Ela é incapaz. Então, se ela é incapaz, a regra é que sim. Se ele tiver realmente condições financeiras de manter isso, ou seja, de ajudar financeiramente... E você vê, a lei traz a obrigatoriedade, mas antes da obrigatoriedade vem a parte humana, né, Alex? Vem a parte humana, então, ou seja, é seu filho que realmente, infelizmente, pelo que ela relatou para nós aí, não tem ali um sinal de melhoras, então ele deve sim ser mantido, né? Deve. E, do contrário, caso ele insista em não fornecer essa ajuda, ela procure o Poder Judiciário, procure que isso seja cumprido de forma, inclusive, por decisão judicial. Porque a obrigação aí é de ambos, tanto dela quanto dele, né? Aquilo que eu falei agora, que a Mariana até comentou. Não existe pai e mãe de final de semana. Existe pai e mãe. Então, a obrigação, ela não passa a ser na sexta e vai até o domingo e depois acaba. Muito pelo contrário. A obrigação, ela é diária e todos os dias, pela semana, e pelo mês e pelo ano. Ou seja, ela deve sim buscar, Alex, o judiciário, para que de fato isso realmente possa ser concretizado de forma efetiva para ela. Muito bem. A Vânia e até a ouvinte que participou agora já deram um prelúdio do que vai ser a nossa pauta do próximo encontro, né? A gente tem aí a pensão alimentícia. Eu tinha colocado para falar junto, mas imaginei que não fosse dar tempo, junto com a guarda de menor aí, que são assuntos muito extensos. Então, doutor, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. Já fica o aviso para os nossos ouvintes. Os próximos encontros, então, nós trataremos sobre pensão alimentícia, sobre a violência da criança e do adolescente, visto o cenário atual.
E eu quero agradecer, doutor. O senhor tem sempre trazendo aí conteúdo, trazendo muita coisa boa para os nossos ouvintes ficarem informados. Obrigado, Mariana, obrigado, Alex, obrigado aí a nossa audiência. De fato, Mariana, infelizmente ele tem crescido muito e é um tema que a nossa função aqui, eu sempre digo, é trazer informação, é tentar que as pessoas fiquem um pouco mais informadas para que não se omitam das suas responsabilidades. E isso é muito importante. Muitíssimo obrigado. Muito bem, doutor Elton. A gente gostaria de estar conversando aqui, de repente, sobre um assunto mais ameno, né? Falando, olha, como as uniões estão cada vez melhores, não tendo problema algum. Vamos falar até de futebol. O nosso querido doutor Elton vai ser advogado de outra coisa, porque não tem nada sobre isso para trabalhar, mas, infelizmente, as coisas não são assim e nós temos que prestar serviço, sim, à sociedade e proteger também o ser humano, né? Tudo em prol da vida do ser humano. Muito obrigado pela participação e até a próxima, sempre uma alegria. Até a próxima, Alex. Muitíssimo obrigado e tenha um bom dia, bom trabalho a todos.